E aí pessoal, eu vou expor as escrituras hoje, como eu prometi. Eu falei que ia falar sobre versículos da Bíblia para poder vocês dar uma explanada no que eu acho, expor os versículos que eu estaria lendo e como eu li algumas semanas atrás sobre Atos 1 e 2, para começar essa sequência. Eu vou começar entre Atos 1 e 2, eu já estou bem mais adiante, mas para poder ficar um contexto bem legal, para poder vocês entenderem, eu vou começar do 1 e do 2, capítulo 1 e 2. A primeira coisa que eu gostaria de citar é como os discípulos se encheram do Espírito Santo após a ida de Jesus aos céus. Após ele ter ressuscitado, falou que ia deixar o seu espírito consolador, e ele deixou. E a partir disso, ele subiu e o Espírito Santo desceu e habitou no meio deles, e foi tremendo. Eles se encheram do Espírito e eles se fortaleceram, eles mudaram seus corações, muito mais, eles ficaram muito mais cheios da presença de Deus. Esse é o primeiro tópico, se encheram do Espírito. Muito importante também, o segundo tópico que eu queria citar do primeiro capítulo era que precisaria de 12 discípulos. Você tem que ter um coração aberto para entender o que a Escritura diz. Nunca é sempre aquilo que a Escritura diz. Falei errado, pessoal. Eu quis dizer que não é só aquilo que a Escritura diz. Sempre tem um contexto espiritual por trás daquilo. É isso. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia tem um motivo, tem um sentido, tem algo a mais ali. Não é somente aquilo. Sempre tem um contexto espiritual naquilo. Todas as palavras, tudo se encaixa em um motivo. Como também essa passagem de ter 12 discípulos, porque isso já vem desde antes, não só do Novo Testamento, mas eles mesmos citaram nas passagens que era necessário haver 12, porque estava escrito. E eles mesmos disseram, os apóstolos, nas conversas que eles tiveram, eles buscaram entre si e em oração, e através disso eles encontraram a pessoa certa para poder prosseguir. E lembrando, o 12º que eles escolheram foi no lugar de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata, aquele que resolveu seguir o caminho da perdição, entregando o seu rei, o seu líder. E no lugar deles, eles escolheram Matias. Mas por que Matias? Matias, além de ser resposta de oração do Espírito Santo direcionando, ele também era um cara que seguia-os há muito tempo. Então, ele, desde o começo da caminhada de Jesus, ele estava ali. Então, eu já até adiantei o terceiro tópico, que diz que era necessário que já tivesse andado com Jesus. Era necessário que já tivesse andado com Jesus desde o início. E Matias foi esse cara que andou com Jesus desde o início. E por causa disso, ele conseguiu ser escolhido entre os 12 apóstolos. E ele foi um dos que levou a palavra de Deus. E como Jesus mandou de 12 em 12, foi necessário então que acontecesse isso, de escolher o 12º, porque eles saíram de 2 em 2 pelo mundo afora. No começo saíram de mais em mais, mas conforme foi passando o tempo, eles foram se dissipando para poder pregar o evangelho pelas nações. E também, não só por isso, mas porque também havia muitas perseguições. Então, a perseguição naquela época, não que isso seja positivo, mas o contexto positivo disso tudo é que fez com que eles pudessem sair para fora, pregar para mais longe. E conforme eles eram perseguidos, entendeu? Como se diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está escrito, não lembro aonde, mas eu vou pôr aqui, tá? E isso quer dizer o quê? Entenda no contexto, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo caçados, mas mesmo assim eles estavam pregando o evangelho, mas é porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, independente da situação, eles estavam cheios, então eles pregavam mesmo assim. E mais para frente eu vou falar sobre isso, que tem na passagem da Bíblia falando sobre isso.
então não vou dar spoiler, tá bom? E conforme está escrito, né, eles foram, por estar sendo perseguidos, eles foram para outros lugares e pregaram nesses outros lugares também. O quarto tópico é a oração mostra a dependência do Espírito. É bom lembrar que tudo foi feito através de oração. Após Jesus partir, você vai ver muito escrito em Atos falando sobre oração, que eles oraram entre si e oraram para Deus, pedindo revelação, pedindo entendimento para saber o que ele dizia. E através disso eles compreenderam o que era necessário, e foi aonde eles viram Matias. Claro que tinha todo o contexto de toda a presença dele com o passar do tempo, mas não somente isso. O quinto tópico que eu queria falar é que é necessária a direção do Espírito, é necessária a direção do Senhor, porque é através dele que você consegue alcançar seus objetivos. Não é pela sua força do braço, não é através do que você acha, mas é através do que o Senhor quer para a sua vida, porque ele sabe exatamente o que fazer na sua vida, na sua caminhada. Não é pela sua força do braço, você tem que entender isso, que é tudo em direção do Senhor, que quando você está debaixo da vontade dele, quando você está debaixo do favor dele, ele vai mover através da sua vida e você vai muito mais além. Só que para poder isso acontecer, você deve ter paciência e saber escutar. Não ficar, você vai saber escutar ficando calado e pedindo. Simplesmente você pedir. Você pede que ele vai te direcionar. Aos poucos você vai aprendendo a escutar a voz dele. Através dessa voz você vai conseguir perceber o que ele quer para ti. Mas para isso você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança em oração e ter revelação dessas coisas, ter entendimento que ele vai te dar essa revelação. E o sexto tópico que eu queria falar é que o Espírito te capacita. Se você tiver paciência, e continuando do quinto tópico, se você tiver paciência e você tiver perseverança, e também uma coisa, claro que você normalmente você vai sentir um pouco de medo, mas isso de certo modo é bom, porque te mostra que não é você que faz, entendeu? E você tem que sentir, você tem que saber que não é você, não é pela sua força. E você botar toda a fé e falar assim: Senhor, eu vou fazer, não por mim, eu vou fazer confiando em Ti. E porque Ele faz, se você confiar, se você estiver perseverando, Ele vai fazer. Pode confiar que Ele vai fazer. Só que para isso você tem que confiar nele, entregar totalmente. Na maioria das vezes você não entrega, você mesmo faz, você fala: Senhor, faz aí acontece, você já não acredita nele. Não tem lógica, você tem que confiar, e você confia perseverando na paciência, e pode ter certeza, ele vai te capacitar. Pede que ele capacita, só que você pede realmente, e se for uma coisa debaixo da vontade dele, se ele vê que for melhor para você, porque ele é um pai que ama. Então, como qualquer pai que ama, ele vai te dar o melhor. Ele não vai te dar qualquer coisa, ele vai te dar o melhor, mas para isso você tem que ter paciência, porque ele vai fazer, mas você tem que ter paciência que ele vai fazer. E também muito legal, assim, só para entender, eu estou usando um pouco do contexto das passagens do que aconteceu e pondo no contexto de hoje, para vocês terem uma ideia e vocês correlacionar com a realidade de hoje, como isso pode te ajudar. Esse tópico eu achei ele muito bacana, assim, quando eu pus, porque fala na passagem que eles estavam cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. No lugar havia 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas. Então haviam várias línguas, e naquela época não tinha aula de inglês, naquela época não tinha essas empresas que ensinam, não tinha aplicativo no Play Store, entendeu? Então as coisas não eram fáceis. Para aprender uma língua era muito difícil. Então naquele dia que Paulo foi pregar, Pedro, estavam todos os discípulos lá, quando estava lotado de pessoas, quando eles resolveram pregar, eles estavam cheios, e quando eles estavam cheios, eles receberam um dom de pregar.
todo mundo que estava ali estava entendendo, e lá tinha muitas nações diferentes, várias línguas diferentes, e todos estavam entendendo o que eu estava falando. Olha que maravilhoso, várias línguas diferentes. Ele não estava falando um em cada língua, ele estava falando uma língua só que no espiritual estava sendo liberado palavras que estavam sendo transformadas ao ouvir das pessoas. Todo mundo estava compreendendo o que eu estava falando. Olha o quanto isso é maravilhoso. O lugar estava tão cheio do Espírito, ele estava tão cheio do Espírito que todos estavam entendendo. Todos estavam entendendo. Esse tópico é só para ressaltar o quão é maravilhoso quando você trabalha debaixo da graça dele, cheio do Espírito. Olha o quanto é maravilhoso. E o 8º tópico, para finalizar, houve 3.000 conversões. Houve 3.000 conversões. A Bíblia é bem clara falando sobre isso. E foram conversões cheias, foram conversões realmente feitas, porque ali estavam homens dispostos a entregar sua vida para Deus, entregar sua vida para o Evangelho. Eles estavam cheios de Espírito Santo, todos aqueles que estavam ali. Então eles pregaram com vontade mesmo, estavam totalmente cheios, e várias pessoas de várias línguas. Então, quando você está cheio, Deus te capacita. Quando Deus te capacita, Ele te usa, e coisas tremendas acontecem. Não que você salvar uma pessoa, tipo num culto, por exemplo, tem várias pessoas, só uma pessoa aceita Jesus. Não menospreze, Deus sabe tudo o que faz. E se você salvou uma pessoa, pode ter certeza, o céu está em festa. Então, se o céu está em festa, fique feliz por isso. Deus já está feliz com uma conversão, então é de um em um. Mas naquele dia houve 3.000 conversões instantâneas, mas é porque aquelas pessoas estavam cheias do Espírito. Então compreenda, não é pela sua força do braço, é debaixo da vontade do Senhor. Então confie, porque Ele pode fazer através da sua vida. E se você não tem que achar que você tem que, eu tenho que buscar mais para ser capacitado. Não, só busca presença, só busca Ele porque você vai se encher, e através desse encher você vai levar muito mais pessoas a conhecer o Evangelho. Creia no poder do Senhor, creia na verdade do Senhor. E é isso, pessoal. Se isso alcançou você, se isso te ajudou, deixa o like aí para ajudar. Por quê? Não porque eu quero ganhar fama, é porque através da sua ajuda consegue atingir mais pessoas. E se atingir mais pessoas, não tem nem o que falar, né? A palavra de Deus alcançando mais pessoas é resultado instantâneo de bênção. Eu já tive várias histórias de pessoas que escutaram a palavra de Deus através da internet, porque a internet, quando usada como ferramenta positiva para levar a palavra de Deus, claro que pessoalmente é muito mais maravilhoso, mas por internet, talvez um momento que a pessoa está ali, ela recebe uma palavra, ela transforma a sua vida. Eu já vi algumas conversões acontecendo pela internet, assim, de alguns irmãos falando o que aconteceu, porque viu uma pregação, viu alguma coisa assim, entendeu? Então é importante, quando a gente alcança uma pessoa, é importante para Deus, entendeu? Então a palavra de Deus é isso. Então, se você quer ajudar alguém, compartilhe esse tipo de passagem, esse tipo de palavra. Não fique com receio, com vergonha, não sei o que. Não, posta, compartilha, mostra para as pessoas o amor de Deus, expressa o amor de Deus, nem que seja num versículo. Mostre o amor de Deus, seja espontâneo, seja instantâneo, mostre a verdade do Senhor, e você vai ver coisas tremendas, porque pode ter certeza, essa semente que você planta pode parecer que não é nada, pode parecer, as pessoas ficam, não sei o que, mas isso está atingindo esse coração. Tenha fé e perseverança, meu amigo, tenha fé e perseverança, você vai ver acontecendo através dessa vida. Só não desista. E é isso, pessoal. Se você achou que isso te edificou, se isso pode ajudar alguém, compartilhe para ajudar essa pessoa. A mim não, mas ajudar a pessoa, pode ter certeza. Se isso alcançou, amém. Se não alcançou, me perdoe por você ficar esse tempo todo assistindo o vídeo, mas eu creio que isso alcançou você, porque a palavra de vida de Deus nunca é em vão, nunca sai do lugar sem mover alguém. A palavra de Deus é vida. E é isso, pessoal. Valeu.